Seja bem-vindo ao Jornal Regional. Os professores iniciaram esta sexta-feira um período de greve que termina no final da próxima semana. No meio da guerra entre o Ministério da Educação e docentes estão os alunos que não sabem ainda se serão avaliados e se vão conseguir realizar os exames nacionais. Em causa está a decisão de colocar os professores na mobilidade especial, que só será aplicada aos docentes com horário zero em fevereiro de 2014 e o alargamento do horário de trabalho de 35 para 40 horas semanais. Os docentes temem que as medidas definidas para toda a função pública e aprovadas em Conselho de Ministros na noite de quinta-feira sejam o caminho para o desemprego e, por isso, não desistiram das greves às avaliações entre os dias 7 e 14 de junho e da greve geral, que coincide com o primeiro exame nacional a 17 de junho. O ministro Nuno Crato já veio admitir que poderá recorrer a todos os meios legais para evitar que os alunos saiam prejudicados. No último dia de negociações com os sindicatos de professores, o Ministério dispôs-se a adiar a aplicação da mobilidade especial aos docentes, o que foi insuficiente para os sindicatos, que recusaram o acordo. O secretário-geral da Federação Nacional dos Professores, Mário Nogueira, afirmou que a FENPROF já não acredita nas garantias dadas pelo ministro Nuno Crato. O líder da FENPROF confirmou, por outro lado, que face à intransigência do Ministério da Educação e Ciência, poderá apresentar um pré-aviso com vista a prolongar a greve geral marcada para o próximo dia 17. Já o líder da Federação Nacional de Educação garantiu que só desistirá da greve se o governo abdicar da aplicação do regime de mobilidade especial a toda a função pública e não apenas aos professores, como tinham vindo a exigir até agora. Sem conseguirem chegar a acordo, o Ministério e sindicatos começaram uma guerra de palavras. O Ministro da Educação, Nuno Crato, acusou os professores de usarem os alunos como alvo e a FENPROF veio dizer que o Ministério usava os alunos como escudos. Continua então aceso o desentendimento entre o Ministério da Educação e os sindicatos dos professores. E ficamos agora com a síntese das notícias regionais. O deputado e ex-líder da bancada parlamentar do PS, Francisco Assis, vai ser o cabeça de lista da candidatura de Manuel Pizarro para a Assembleia Municipal do Porto. Assis iniciou a sua carreira política como presidente da Câmara de Amarante entre 1990 e 1995. Em 2005, Francisco Assis foi o candidato escolhido pelo PS para protagonizar a candidatura socialista à Câmara do Porto, tendo perdido a corrida para Rui Rio, que foi então reeleito pela coligação PST-CDS-PP. Em 2011, o ex-líder da Distrital do Porto foi eleito para o Secretariado Nacional do Partido, tendo disputado a liderança do PS com António José Seguro. A apresentação de Francisco Assis à Assembleia Municipal do Porto está marcada para o próximo sábado à tarde e coincidirá com a abertura oficial da sede de candidatura de Manuel Pizarro em plena Avenida dos Aliados. Ruas estreitas, casarios baixos, arruamentos irregulares. Foram estas as razões que levaram a Foz Velha a ser classificada como conjunto de interesse público numa portaria assinada pelo Secretário de Estado da Cultura. Esta classificação traz novas regras para que sejam feitas construções e ampliações, preservando assim o património local. Pelo menos de 8 em 8 anos serão feitas obras de conservação, as demolições são proibidas e as obras passam a ser limitadas. A antiga aldeia de pescadores é um exemplo do bom testemunho das construções da linguagem neoclássica do século XIX. Para os habitantes desta zona, esta classificação torna-se uma mais-valia, fazendo com que a Foz Velha receba mais atenção por quem pode fazer alguma coisa por ela. O presidente e fundador do Espaço T, Jorge Oliveira, disse estar à espera de um subsídio estatal de 100 mil euros para tapar o buraco financeiro da instituição no valor de 200 mil euros. Durante a apresentação da nova campanha do Espaço T, a Associação para o Apoio à Integração Social e Comunitária, Jorge Oliveira afirmou que o processo de reestruturação financeira é difícil e não está ainda concluído.
A campanha consiste na venda do passaporte da felicidade, funcionando como um medidor. Os passaportes estarão à venda durante todo o ano por €1 e o objetivo será criar receitas. O presidente garantiu parar apenas quando conseguir vender 500 milhões de passaportes. Depois de, em 2012, ano em que o Espaço T celebrou 18 anos, o Estado ter penalizado a associação com 300 mil euros, Jorge Oliveira defende que seria ridículo fechar portas. O Espaço T promove a inclusão social através da arte, integra 4 espaços, 3 no Porto e 1 na Trofa, e trabalha atualmente com 500 utentes. O vice-presidente da Câmara de Matosinhos recebeu o Prémio Inovação 2012, responsável pelo projeto Simplificar a Vida às Pessoas. Através deste projeto, reconhecido nacional e internacionalmente, o vice-presidente coordenou, desenvolveu e implementou a Loja do Munícipe de Matosinhos, que abriu portas em 2008. O objetivo foi simplificar a vida das pessoas e prestar um serviço de qualidade. Desde então, os cidadãos passaram a ter ao seu dispor 16 postos de atendimento. O vice-presidente de Matosinhos foi ainda o principal impulsionador do desenvolvimento do Sistema de Informação Geográfica Municipal, como um sistema transversal a toda a autarquia, transformando num sistema de apoio à tomada de decisão e uma mais-valia para a gestão do município. Este sistema permite compreender, inquirir e interpretar dados de muitas formas. A farmácia da Liga de Gaia é hoje uma das mais procuradas no concelho e oferece aos clientes, num só espaço, vários serviços. É um projeto pioneiro que no mesmo edifício junta diversos serviços. A farmácia da Liga foi a primeira a ser fundada por uma instituição mutualista e abriu as portas em 1905. E um dos marcos da sua história foi a sua total reformulação, que deu lugar a um espaço diferente. Moderno e completamente equipado com o que de melhor existe, o novo edifício foi inaugurado em 2005. E da mesma forma que o equipamento técnico melhorou, também os recursos humanos são especializados para darem o melhor atendimento possível. Esta é uma farmácia social que realmente já existe há mais de 100 anos. É uma das farmácias que se tornou das mais movimentadas cá de Gaia. E é uma farmácia que aposta na qualidade, no profissionalismo, uma farmácia que tenta dar o seu máximo e ter a máxima de qualidade e dar atenção principalmente aos utentes, que hoje em dia isso é fundamental. A farmácia disponibiliza ainda o serviço de PharmaDrive para uma maior comodidade dos clientes. Onde a pessoa pode realmente vir à farmácia, ser atendido normalmente também precisamente por um profissional de saúde, mas sem sair no carro. Portanto, isto acaba por ser uma vantagem para as pessoas que têm dificuldades em se movimentar, para quem tem crianças, para toda a gente, ou mesmo por ser mais cómodo, não é? Que às vezes também acontece, por ser mais rápido, as pessoas realmente assim não têm que parar o carro, são atendidas no PharmaDrive, exatamente como se estivessem na parte da loja. O edifício tem também uma clínica que privilegia a inovação, porque é importante seguir atentamente a saúde. Contudo, na clínica apenas são realizados diagnósticos, uma vez que ainda não é possível fazer intervenções cirúrgicas. Montamos a nível ambulatório de consulta todas as especialidades. Nós temos praticamente todas as especialidades médicas e cirúrgicas a título de consulta e disponíveis para as pessoas a tempo útil, a custos controlados, porque somos uma associação mutualista e temos essa preocupação também de ter esse tipo de custos. Este ano foi também inaugurada a Clínica Estética, situada no 3º andar do edifício da Farmácia da Liga. Um espaço que transmite tranquilidade e relaxamento e que permite aos clientes usufruírem de um conjunto vasto de serviços, desde tratamentos de spa até tratamentos estéticos. É o terceiro elo de ligação que une um bocadinho aqui todos os serviços da Liga. Temos a farmácia, a clínica médica e agora por fim achamos que seria bom incluir uma área de bem-estar, saúde e bem-estar, daí o nosso nome também ser Clínica de Estética e não spa única e exclusivamente, embora nós nos definamos também muito como spa urbano, portanto inserimos-nos no meio da cidade, mas ao mesmo tempo podemos proporcionar aos nossos clientes serviços de spa e de relaxamento.
A Liga tem para o futuro alguns projetos que pretendem ser um complemento dos serviços que já têm ao dispor dos clientes. Aproveitarmos um terreno que nós temos aqui anexo às nossas instalações para desenvolvermos na área da saúde, possivelmente, um hospital de retaguarda, naquilo que hoje é mais premente, que são os cuidados continuados, até os cuidados paliativos. Enfim, é um investimento muito grande, estamos a analisá-lo e a ponderá-lo, estamos a estudar da sua viabilidade e com certeza que vamos criar as condições para que possamos no futuro, não muito longe, vir a realizar esse projeto. É um projeto arrojado, é um projeto inovador, mas vamos com certeza, com coragem e com força, conseguir realizá-lo. A Liga pretende desta forma continuar a servir os seus clientes da melhor forma e pretende também afirmar a sua importância como instrumento de solidariedade social. Ainda são muitas as lojas de discos de vinil abertas em Portugal. No Porto, a Louis Louis disponibiliza várias bandas e artistas neste formato que fez sucesso nos anos 80. Comprar vinil ainda está na moda. Com a proliferação do formato CD durante a década de 90, as vendas de discos de vinil começaram a diminuir até quase desaparecerem. Criou-se à volta deste objeto um verdadeiro culto que incorpora o manuseário contemplar da arte da capa, o colocar o vinil no giradiscos ou ouvir os estalidos iniciais. Eu acho que o vinil tem uma coisa que um CD não tem nem nunca há de ter, que é um objeto que não pode ser duplicado. Isto, tem aqui um disco na mão, é um objeto único. O vinil é um disco de plástico, usualmente de cor preta, que registra informações de áudio gravadas através de microfissuras. Estas cavidades são microscópicas e fazem a agulha do giradiscos vibrar e produzir música. Eu sou da geração de vinil, eu comecei a comprar discos em vinil, não existia CDs ainda, nos anos 80, e a minha coleção de discos, eu também tenho CDs, mas também nunca deixei de comprar vinil. Tal como Rui Quintela, muitos mais voltaram a interessar-se pelo vinil. Depois do declínio, poucos eram aqueles que compravam este produto. O nicho de mercado resumia-se a colecionadores e amantes da música. Mas agora os clientes aumentaram e as grandes rodelas negras voltaram a ter visibilidade comercial. Eu acho que o vinil, o ressurgimento que está a ter atualmente, baseia-se no decrescimento do CD novamente, da perda de interesse do CD como objeto. Muitas editoras voltaram a apostar neste suporte com história e lançaram álbuns que durante muitos anos só estiveram disponíveis em CD. Acima de tudo, porque eu acredito piamente que, em termos de longevidade, eu acabo por usufruir mais tempo da música em vinil do que em CD. Existe um lado de fetichismo no vinil, algo que cativa pelo toque, pelo próprio aspecto do disco e pelo som. Além disso, se o vinil for bem cuidado, os dados ficam registados para sempre, ao contrário do CD. Eu, se tiver que apostar, acho que entre os CDs e o vinil, acho que são os CDs que vão desaparecer. Em pleno século XXI, o design do objeto tornou-se ainda mais apelativo. É até possível pegar na capa de um disco e colocá-lo na parede. Razões que levam muitas pessoas a trocar o computador e as aparelhagens pelos giradiscos. A partir de agora já pode visitar os Jardins de Serralves, o Portugal dos Pequenitos ou o Palácio da Pena através do Google Street View. Estes e outros locais históricos emblemáticos do nosso país fazem parte de uma coleção especial. Vá para fora, cá dentro. Nunca esta frase teve tanto sentido. Hoje, a Google passou a disponibilizar visitas virtuais a locais de destaque do nosso país. No Porto, pode, por exemplo, passear pelos Jardins de Serralves sem sequer sair de sua casa e da frente do computador. É a coleção especial do Google Street View Portugal que permite que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, visite o enigmático Portugal dos Pequenitos ou o emblemático Palácio da Pena. Mas há mais nesta coleção que também passa pelo centro histórico da cidade de Évora. Segundo o comunicado da empresa, esta coleção é possível através da recolha de imagens e da parceria com as instituições responsáveis pelos espaços, adiantando que, por causa de iniciativas deste género, o Google Maps já deixou de ser apenas uma funcionalidade para planear uma viagem ou procurar um local,
passando a servir igualmente para transportar os utilizadores para alguns dos locais naturais, culturais e recreativos mais significativos em Portugal e no mundo. O Google Street View chegou ao nosso país em 2009, foi criado 2 anos antes e encontra-se disponível em 50 países. Uma autêntica janela para o mundo que agora leva o melhor de Portugal a todo lado e à distância de um clique. E passamos agora ao comentário. Como é habitual no Jornal Regional, à sexta-feira tenho comigo Lourdes Sousa. Lourdes, boa tarde. Obrigada pela sua presença. Começamos com boas notícias para os portuenses. A Câmara do Porto pagou esta semana integralmente o Parque da Cidade às empresas detentoras dos terrenos no valor de 24,5 milhões de euros. Com efeito, Helena, essa notícia é boa não só para os portuenses, mas penso que para toda a região do Porto, porque o Parque da Cidade, no fundo, está ao serviço não só dos portuenses, mas de todo o Grande Porto. Como sabe, isto é uma luta antiga, na altura marcou a candidatura de Rui Rio no seu primeiro mandato. Em 2001, em outubro de 2001, houve até uma marcha para salvar o parque, uma marcha em que entraram vários candidatos, acho que só o Fernando Gomes é que não entrou. E, portanto, desde essa altura que Rui Rio tinha prometido, no fundo, que o parque seria todo da Câmara do Porto e que não existiriam construções no parque. Infelizmente, Nuno Cardoso, já depois de Rui Rio ter ganho as eleições e a 2 ou 3 dias da tomada de posse do novo Executivo, assinou os planos, portanto, de informação prévia, os PIPs, e concedeu direitos de construção a muitas desses proprietários, o que dificultou ainda mais a negociação. Nós sabemos que existiam cerca de 11 processos judiciais contra a Câmara do Porto, que reclamavam uma indemnização milionária. Chegou-se a temer que a indemnização pudesse chegar aos 170 milhões de euros. E, portanto, quando a Câmara conseguiu negociar os 50 milhões de euros com um acordo extrajudicial, isso foi considerado um bom acordo, apesar de estarmos a falar de muito dinheiro, e faltavam pagar estes 24,5 milhões de euros, que já se temia que não fosse possível pagar ainda durante o mandato de Rui Rio, mas Rui Rio realmente tem sido um exemplo, a meu ver, da gestão camarária e conseguiu, através de uma gestão rigorosa, arranjar os meios para pagar essa dívida, porque é uma dívida e, portanto, tem que ser paga. E quis pagá-la também ainda durante o seu mandato. E, portanto, eu acho que ele também fecha com chave de ouro o mandato. Já aqui falamos sobre algumas marcas que eu acho que ele vai deixar na cidade, como a questão da reabilitação dos bairros sociais, a própria demolição do bairro do Aleixo e reabilitação daquela zona, apesar de não estar concluída, está numa fase bastante avançada. E esta questão do Parque da Cidade e a importância que as pessoas dão aos espaços verdes, eu penso que ele, no fundo, foi um Presidente de Câmara que cumpriu com o que prometeu, porque muitas vezes os Presidentes de Câmara ou os candidatos a Presidentes de Câmara prometem muitas coisas aos cidadãos e depois, quando lá chegam, rapidamente esquecem do que prometeram. E o Rui Rio tem sido, nesse aspecto, de uma integridade e de um cumprimento das promessas que é de louvar. Pelo menos neste caso concreto, ele sai da Câmara com este assunto tratado. Resolvido. Fecha com chave de ouro, poderemos dizer. Completamente. E às vezes ainda vemos quem critique porque acham que provavelmente essas construções não seriam assim tão más. Eu penso que... Mas faz falta um espaço verde com esta dimensão na cidade do Porto? Claro que faz, e nós não sabíamos depois, quando as casas estivessem construídas, como é que depois seria o usufruto do parque pelos cidadãos. E ainda na semana passada falámos de um festival que decorre no Parque da Cidade, falámos desta simbiose que ocorre e falámos da importância também do próprio parque para a cidade. Exatamente. O Primavera Sound, por exemplo, e outro tipo de concertos que ali ocorrem, mesmo a queima das fitas, todo esse tipo de eventos, que pode ser discutível a questão do barulho e tudo isso, mas se o parque estivesse ali empardado por habitações, com certeza que não seriam possíveis e, portanto, eu penso que isto foi uma obra muito boa para a cidade do Porto e para a região do Porto. Ficou cara, porque 50 milhões foi realmente um preço alto, mas se nós pensarmos que realmente Rui Rio encontrou a Câmara armadilhada, porque no fundo isto é armadilhar uma Câmara, deixar acordos assinados depois de já se saber que a pessoa que ganhou as eleições é completamente contra aquela construção. Portanto, eu acho que ele acabou por conseguir uma boa negociação e é muito bom. Foi uma batalha que travou aqui ao longo destes anos de mandato também. Exatamente, e portanto é muito bom sabermos que realmente este assunto está encerrado num país em que há tantas coisas que, quando se fala em ambiente e em espaços verdes, normalmente esses assuntos vêm sempre no fim, não é? Sempre atrás dos outros interesses todos económicos. Neste caso, realmente, os cidadãos do Porto e da região do Porto podem congratular-se porque o espaço verde aqui triunfou, não é? Mas não só o Parque da Cidade está pago integralmente, não é apenas esta a boa notícia, mas também Rui Rio referiu esta semana que pretende baixar o IMI no Porto. Isto é resultado de um trabalho
levado ao longo dos últimos 10 anos e que agora está a dar, de facto, os seus frutos. Exato, Helena, e depois temos que perceber também o que é que isto significa, qual é a leitura que nós podemos fazer para além da própria questão da Câmara do Porto. É que realmente, quando há rigor na gestão das contas, esse rigor também compensa, não é? E, portanto, agora estamos a ver a compensação. Portanto, o Rui Rio disse que realmente, como conseguiu reduzir fortemente a dívida, parece que foram 17,7 milhões por ano de redução de dívida que ele efetuou nos últimos 10 anos, consegue deixar agora uma Câmara em que nos próximos anos esse esforço de redução de dívida é reduzido para metade, para cerca de 8 milhões de euros. E por isso ele achou que deveria, no fundo, distribuir pelos cidadãos parte desse ganho. E ao fazê-lo, portanto, reduz a taxa do IMI de 0,4 para 0,36. As pessoas, todas as pessoas que são proprietárias de imóveis, percebem muito bem o impacto disto. Portanto, estamos a falar em menos de 10%. Uma pessoa, por exemplo, que pague de IMI, o que é relativamente vulgar, porque, como sabe, na cidade de Porto há muitas casas que têm uma avaliação alta, e houve uma reavaliação recentemente, que pague de IMI por ano 800 euros, agora vai passar a pagar apenas 720. Portanto, tem uma poupança anual de 80 euros. Numa altura em que as famílias estão a ser causticadas com aumentos de impostos e de todas as despesas, isto é realmente uma boa notícia. Eu penso que o Rui Rio está a deixar uma marca que o prestigia, porque este rigor, que ele às vezes até, no fundo, era apoucado por ser considerado só um contabilista, um homem de contas, percebe-se o impacto que isto tem nas famílias e na cidade, não é? As contas da Câmara certamente ficarão para o seu sucessor muito mais leves. Claro, essa é que é a questão. Portanto, eu acho que, ao contrário de notícias que nós ouvimos todos os dias de câmaras completamente endividadas a recorrerem a reestruturações, exatamente, com tribunais de contas a pronunciarem-se negativamente a aumentos de endividamento, uma Câmara que é a segunda Câmara do país está numa situação destas, realmente isto não cai do céu. Isto é o fruto do trabalho de muito tempo de uma pessoa determinada e que também, mais uma vez, cumpre aquilo que prometeu. Portanto, ele tinha um determinado percurso que se afirmou enquanto candidato, não é? Contra uma série de coisas que já falamos aqui, da pressão do imobiliário e tudo isso, e contra também o despesismo. E, portanto, todo esse percurso agora está a compensar. Portanto, ele deixa uma Câmara equilibrada. Não vemos propriamente uma situação de miserabilismo no Porto, antes pelo contrário, já falamos aqui de vários eventos culturais que decorrem no Porto, há várias obras que ele deixou para a cidade, agora parece que vai ser inaugurado também a reabilitação do Mercado Bom Sucesso esta semana, portanto não deixou de fazer obras. Agora, provavelmente foi muito mais criterioso do que outros presidentes de Câmara que, como o dinheiro é dos contribuintes, acham que a gestão é uma coisa secundária. Nós vemos que não é, que é fundamental. Esta baixa de IMI é um exemplo a seguir. Outras câmaras deveriam também adotar esta medida? Sim, eu acho que no Porto há várias câmaras que poderiam, a Câmara de Matosinhos é uma delas, que poderiam dar um exemplo desses e reduzir a carga sobre os contribuintes, porque, como a Helena sabe, houve uma grande reavaliação de imóveis ultimamente e isso veio aumentar muito o encargo das famílias, não é? Porque se o valor que está a ser, sobre o qual está a incidir a taxa, aumenta, a taxa, mesmo que se mantenha, as pessoas pagam um valor muito mais alto de contribuição em termos de IMI. Portanto, é bom que as câmaras também sejam sensíveis às dificuldades que os cidadãos estão a passar e reduzam o peso fiscal sobre os cidadãos. Rui Rio diz que esta redução gerou uma folga financeira de 8,8 milhões de euros para o seu sucessor. Portanto, ele diz relativamente à redução que tem andado a fazer no endividamento. Portanto, eu acho bem que uma pessoa que sai da forma como ele sai, portanto, não se ouve falar de escandaleiras, não, quer dizer, é quase não digo que seja um caso único, não quero ser injusto, há muitos casos assim também, mas, quer dizer, o mandato dele, os mandatos dele têm tido uma carga portanto, uma imagem de rigor, que não é só a imagem, estamos a ver agora mesmo que é uma realidade, não é? Ele conseguiu mesmo uma grande poupança. Estas medidas que são medidas que, na teoria, vão existir, que se vão realizar. Parece que vai ser aprovado na próxima terça-feira, portanto, vai a reunião de Câmara. Foi anunciado e ele tem a maioria, portanto, vai passar esta medida e, portanto, estamos a falar de uma situação que na próxima semana passa a ser realidade, não é? Muito bem. Deixamos agora as boas notícias de parte e passamos agora para outra questão. Temos mais um nome na corrida à Câmara do Porto. É um nome que não era de todo esperado. Nuno Cardoso avançou ontem como independente à Câmara do Porto. Foi uma surpresa? Só o facto de estarmos aqui realmente a classificar isto como uma surpresa e toda a gente que ouviu ontem nas notícias isto como uma surpresa, quer dizer, isto quer dizer alguma coisa, não é? Uma candidatura que aparece assim do nada, em que as pessoas se interrogam. Ninguém estava à espera. Não. Sejamos honestos. Ninguém estava à espera e, portanto, vamos ver agora o que é que se vai passar no Porto. Portanto, o Porto vai ser realmente um palco muito interessante nas próximas autárquicas. Já era? E agora?
passou a ser ainda mais. Agora, esperemos é que esta proliferação de candidaturas sirva para que realmente os melhores projetos emerjam para a cidade, porque senão o que nós depois corremos o risco de assistir é a ataques pessoais e a pessoalizações de candidaturas e, portanto, tudo à volta de nomes de candidatos e eu acho que isso, uma cidade como o Porto, não pode limitar-se a ter umas eleições autárquicas em que as candidaturas se reduzam a isso. Parece que já começou esse campeonato, não é? Porque vimos as declarações do Presidente da Distrital ou da Federação Distrital do PS, o que também não deixa de ser curioso, porque o PS, quando as candidaturas aparecem, independentes, aparecem noutras áreas, acham muito bem, como foi a candidatura do Rui Moreira. Quando é no quintal do PS, parece que a candidatura já não é assim tão bem aceita. Incomodou bastante. Por outro lado, Nuno Cardoso, eu também não sei muito bem que tipo de candidatura... Ex-presidente do Porto. Ele é ex-presidente, Helena, e eu acho que todos os telespectadores estarão mais ou menos sintonizados com isto, mas ele foi presidente pouco tempo, só na altura em que Fernando Gomes esteve no governo, 99 a 2002. Ainda agora acabamos de falar de um exemplo de coisas que ele fez extremamente negativas e que me levam a duvidar que a candidatura dele vá ter muito sucesso, porque as pessoas estão lembradas, ainda agora se está a pagar a fatura destes 50 milhões de euros de indemnização, porque realmente ele perdeu as eleições, e ele não, o partido, o PS perdeu as eleições e nem por isso ele deixou de aprovar, portanto, aprovar planos de construção no Parque da Cidade, quando sabia que o Presidente da Câmara, que tinha acabado de ser eleito e que ia tomar posse, era contra essas construções. Portanto, isto são comportamentos que, a meu ver, não credibilizam muito a figura de Nuno Cardoso. Estou a dar um exemplo, porque foi o que nós falamos hoje, mas como sabe, há vários que têm vindo da imprensa, quer dizer, ele soube-se do nome dele ontem, e já ontem apareceram imensos casos na imprensa relacionados com processos sociais, que ele foi alvo por ser acusado de favorecimentos a clubes de futebol e tudo isso. Portanto, independentemente do direito que ele tem, como é evidente, a apresentar-se como candidato ao Porto, não sei muito bem qual vai ser o tipo de acolhimento que ele vai ter junto da população, não é? Porque... Ele tinha sido convidado pelo PS a ser candidato à Câmara da Maia, mas rejeitou para, de facto, abraçar, segundo ele, este projeto ao Porto. Pois, isso é o que ele diz, não sei se o PS confirma isso, não é? Também não sei. Segundo palavras dele, foi convidado para ser candidato à Câmara da Maia. No entanto, é mais uma candidatura independente. Sim. E temos aqui outra questão. Temos 3 candidatos independentes à Câmara do Porto. Pois, a Helena referiu-me que há mais um além do Rui Moreira, não é? É Orlando Cruz, Rui Moreira e agora Nuno Cardoso. Realmente esta pulverização leva-nos também... É interessante, mas ao mesmo tempo, Helena, se nós pensarmos um bocado, isto tem a ver com aquela lei que permite que as pessoas se apresentem candidaturas independentes às autarquias. Mas nunca como agora estamos a ver esta pressão de apresentação de candidaturas independentes. E eu temo que isto possa resultar numa ingovernabilidade em certas câmaras. Porque se a Helena pensar que o partido ou a candidatura independente que ganhe uma Câmara, se não tiver maioria, vai ter que fazer acordos depois com alguns cidadãos que, no fundo, não estão apoiados em partidos. E, portanto, esses próprios cidadãos, imagino eu, que depois vão ter que negociar a posição que vão tomar dentro das câmaras municipais a apoiar ou não o candidato que foi mais votado. Portanto, isto pode tornar uma Câmara ingovernável, esta proliferação de candidaturas e pulverização de candidaturas. Pode ter um lado negativo. Sim, eu acho que pode ter um lado bastante negativo, isso só vamos saber depois, não é? Consoante os resultados eleitorais. Agora, não sei se a candidatura de Nuno Cardoso não se arriscará a ser irrelevante. Vamos ver. Vamos ver. Ainda há muito também para vermos, embora esta tenha sido de facto então uma candidatura surpresa. Lourdes, voltamos a ver-nos para a semana. Até para a semana. Ficamos agora com o tempo para amanhã. E em todo o país é esperado céu muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 18 graus e uma mínima de 10. Em Lisboa, a máxima será de 20 graus e a mínima de 13. E em Faro, a máxima será de 20 graus e a mínima de 14. É tudo por hoje. Já sabe, a informação está de regresso amanhã. Até lá, fique bem.